Você acompanha agora, aqui pela TV Alice, a reunião da Comissão de Cultura e Comunicação Social. Vamos acompanhar os trabalhos. Eu declaro abertos os trabalhos da comissão de acordo com o artigo 75 do Regimento Interno. Leitura, discussão e aprovação da ata. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 97 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que, disponibilizada nos e-mails das senhoras deputadas e dos senhores deputados, eu indago se há algum parlamentar que deseja retificá-la. Não havendo, coloco em votação. Como voto o deputado Fabrício Gantini. Pela aprovação. Obrigado. Como voto o deputado Sérgio Meneghelli. Pela aprovação. Obrigado. Eu também voto pela aprovação. A ata está aprovada. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. A1. E-mail convite da Galpão Produções e o Instituto Brasil de Cultura e Arte, data de 12 de setembro de 2023, convidando para a abertura do 30º Festival de Cinema de Vitória, que aconteceu no dia 18 de setembro de 2023, às 19 horas, no Teatro Glória, Sesc Glória, no Centro Histórico de Vitória. Convidou ainda para participar no período de 18 a 23 de setembro da programação do 30º Festival de Cinema de Vitória. Ciente, arquive-se esse convite, que foi encaminhado no e-mail dos parlamentares, e que também foi encaminhado ao e-mail dos parlamentares dessa comissão, como consta nos arquivos pelo e-mail cca.alice.gov.br. Estive presente junto das servidoras Lena Cogo e Eugênia Keis, representando a comissão neste evento. A2. Ofício número 3 de 2023, da senhora Luciana Medeiro dos Santos, presidenta e fundadora da Academia Capixaba de Letras da Diversidade, data de 13 de setembro de 2023, solicitando reserva do auditório Hermógenes da Fonseca para o evento de posse dos membros fundadores da Academia no dia 15 de dezembro de 2023, de 17 horas às 19 horas. Ciente, após a deliberação, arquive-se. A3. E-mail do gabinete do vereador Antônio César, data de 13 de setembro de 2023, da Câmara de Linhares, solicitando que a participação dos representantes da cultura popular de Linhares, oriundos de regência e povoação, nesta comissão aconteça no horário de 13 horas, devido à dificuldade de conseguir transporte para se locomoverem até Vitória. Ciente, após deliberação, arquive-se. A.4. Ofício do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Espírito Santo, data de 15 de setembro de 2023, informando o nome do diretor, senhor Luciano Jesus Ribeiro, para ser o representante do grupo de trabalho referente à reestruturação do sistema RTV-ES, formado pela Rádio Espírito Santo e pela TV Educativa do Espírito Santo. Ciente, arquive-se. A.5. Carta de solicitação do senhor Paulo César Fernandes, bailarino, coreógrafo e mestre de saberes tradicionais dos povos bantus, para participar desta comissão com o intuito de disseminar a relevância da cultura banto no Estado do Espírito Santo. Ciente, após deliberação, arquive-se. A.6. Ofício GPDSM 016 de 2023 do gabinete do deputado Sérgio Meneghelli, justificando a ausência do deputado na reunião do dia 5 de setembro de 2023 por motivo de licença médica. Ciente, providenciar a inserção de justificativa no relatório mensal dos deputados após arquive-se.
Ponto B, proposições recebidas. Não houve no período. Ponto C, proposições distribuídas à senhora deputada e aos senhores deputados. Projeto de lei número 316 de 2023, análise de mérito, autor Wellington Calegari. Ementa. Cria no estado do Espírito Santo a rota do Vale do Segredo, entre os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta. Relator, deputado Fabrício Gandini. Prazo do relator, 3 de outubro de 2023. Prazo da comissão, 17 de outubro de 2023. Ponto D, proposição sobrestada. Não houve no período. Ponto E, proposição baixada de pauta. Não houve no período. Agradeço e devolvo... não, você já me Desculpa, agradeço e devolvo a palavra à deputada Irine Lopes. Bom, sobre a ordem do dia, nós vamos, no 2.1, deliberar o convite para a senhora Marilene Pereira, curadora e idealizadora da exposição fotográfica E Eu, Mulher Preta, expor no período de 20 de novembro a 1º de dezembro de 2023, na Galeria Marian Caliste desta Casa de Leis. Eu coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Como voto, o deputado Fabrício Gandini. Pela aprovação. Como voto, o deputado Sérgio Meneghelli. Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação, então está aprovado. Para encaminhamento depois, os encaminhamentos necessários. Nós vamos agora deliberar sobre a solicitação da senhora Luciana Medeiros dos Santos, presidenta e fundadora da Academia Capixaba de Letras da Diversidade, sobre a reserva do auditório Hermógenes da Fonseca para o evento de posse dos membros fundadores da Academia no dia 15 de dezembro de 2023, das 17 às 19 horas. Coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como voto, o deputado Fabrício Gandini. Pela aprovação. Como voto, o deputado Sérgio Meneghelli. Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação, então a matéria está aprovada para os devidos encaminhamentos. Deliberar sobre a solicitação do gabinete do vereador Antônio César da Câmara de Linhares, solicitando que a participação dos representantes da cultura popular de Linhares, oriundos de regência e povoação nesta comissão, ocorra no horário de 13 horas. Eu trago aqui a sugestão de realizar essa atividade no município de Linhares, através de uma sessão extraordinária, para atender à demanda solicitada, já que eles têm dificuldade de deslocamento. Eu coloco em discussão. Deputado, eu acho interessante, sabe? É uma forma da Assembleia estar presente na cidade. Eu acho que nós deveríamos, em conjunto, sair mais desse prédio. E para eles também, porque eu sei da necessidade do povo do interior quando tem que vir para Vitória juntos. Um pode, outro não pode, um tem condições, outro não tem. Então, eu sou a favor que seja realizado lá. Obrigado, deputado. Também pela aprovação, deputado. Então, eu também acompanho aqui pela aprovação. Então, aprovado para as devidas providências. Nós vamos agora deliberar sobre a realização da Feira Cultural em comemoração ao Dia Nacional da Cultura, que terá início no dia 26 de outubro e término no dia 1º de novembro. A feira contará com diversas exposições artísticas da nossa cultura popular. Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Como voto, o deputado Fabrício Gandini. Pela aprovação. Como voto, o deputado Sérgio Meneghelli. Aprovação. Eu também pela aprovação. Aqui na Assembleia. Aqui na Assembleia. É bom todo mundo tomar conhecimento.
Então, eu encaminho para os devidos encaminhamentos. Deliberar o convite do senhor Paulo César Fernandes, bailarino, coreógrafo e mestre de saberes tradicionais dos povos bantus, para participar desta comissão com o intuito de disseminar a relevância da cultura banto no Espírito Santo. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Pela aprovação. Pela aprovação. Eu indago aos senhores, aos colegas parlamentares, já que o senhor Paulo César se encontra na reunião, se não poderíamos ouvi-lo pelo prazo de 20 minutos hoje, e já atendemos, portanto, a sua solicitação. Concorda, deputado Sérgio? Concordo. Fabrício? Então, Paulo, obrigado pela sua presença aqui. O Paulo é bailarino, é coreógrafo, é pesquisador de matrizes africanas, iniciando a carreira em 1977 e sendo reconhecido internacionalmente. Atua em diversas áreas das artes cênicas, desenvolvendo pesquisas sobre o corpo afrodiásporico numa perspectiva contemporânea. Você tem, então, para fazer a apresentação, 20 minutos. Tá, Paulo? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Bom dia a todos. É muito importante esse momento, porque não só registra um dos maiores patrimônios da humanidade que temos aqui no Espírito Santo. Eu sou o Paulo César Fernandes, artisticamente chamado Paulo Fernandes, e tenho a honra de falar um pouco, através da minha genitora, sobre essa representação do Congo, do Espírito Santo. Na verdade, não só o Congo, mas também diversas outras contribuições expressivas que foram deixadas como legado aqui no Espírito Santo, e que existe a importância de estar aqui porque existe uma invisibilidade muito grande, considerando a nossa própria história. Eu faço uma abertura e homenageio a minha mãe, aquela senhora que está projetada ali no telão, e foi ela que foi uma das, além de ser minha mãe, ela foi a promovedora desse todo esse movimento, e que me fez despertar uma noção da plena contribuição e da expressiva importância dos bantus no Espírito Santo. Os bantus, são um dos grupos étnicos mais importantes da África. Eles são 1/3 de toda a população africana, considerando que a África tem 22 países e dominado pelos bantus, 54 no total. E os bantus, como eles perduraram e perpetuaram durante 3 milênios, numa distância, um espaço geográfico de 9 mil quilômetros quadrados. Então, entre Camarões e até o Oceano Índico, eles têm uma área de dominação muito grande. E uma das coisas muito importantes que está no Espírito Santo, vindo no processo diaspórico, em torno do século XVI, o Sudeste é um dos lugares mais importantes, mais expressivos do Brasil, onde temos 4 milhões de negros que vieram aqui através do Porto de São Mateus. Então, uma das questões sérias aqui do Sudeste é essa estatística, esse número expressivo, que também tem um diálogo muito forte com o Rio de Janeiro, onde é o Valongo. Então, o Sudeste são os 2 pontos do Espírito Santo, São Mateus, Crecaré, e o Valongo são os pontos mais importantes do Sudeste. E aqui as expressivas contribuições estão muito na música, especialmente no Congo, e onde minha mãe se tornou uma referência, e, infelizmente, no seu processo de passagem, anteriormente eu tive a honra de receber, inclusive, o presidente vereador,
o deputado, o Gandini, que me fez essa honra e para a representação dessa matriarca da cultura banto no Estado do Espírito Santo, porque era importante que, através do registro do Guilherme Santos Neves, isso se tornasse um documento mais intenso, considerando que pouco material se tem no Espírito Santo sobre cultura banto. A importância dos bantos, ela se destaca não só pela música, pelo Congo, né? Meu bisavô foi uma representação importante, que é um dos africanos bantos que vieram para o Espírito Santo e que trazem da África, especialmente Congo, Angola e Moçambique, que foi a região mais dominada no processo da região subsaariana, no processo colonial. O Congo, a importância do Congo, ele é reconhecido, mas seria muito importante que ele tivesse tivesse algum motivo maior, por exemplo, além das festividades, do reconhecimento, porque a importância do Congo é porque ele se dilata e vai dar o alardo, vai se desdobrar musicalmente no alardo, marujada e mais de quase 10 expressões que só existem aqui no Espírito Santo. Então, a gente pensa que não é só o Congo, mas exatamente a sua expansão rítmica, que também vai construir toda a musicalidade brasileira. Então, pensar em música brasileira de Cartola a Chico Buarque de Holanda, passando por Bossa Nova, isso tudo está dentro de um contexto muito expressivo, que é as batidas dos ritmos que estão entre o Espírito Santo. Então, eu penso que é possível ter uma visibilidade maior, né, e que se tenha uma possibilidade de fazer um APL, caso for, para que isso seja, de fato, nos devolvido e reconhecido em nível internacional. Uma outra coisa também, uma das outras contribuições muito fortes, é exatamente a arquitetura, por exemplo. Nossas igrejas, a maioria delas, né, estão cheias de detalhes, né, como, por exemplo, a igreja, por exemplo, do Rosário, ela traz detalhes importantes, como aqueles encaracolados, aqueles enrolados, aquelas espirais, que estão na maioria dos frontícios das igrejas católicas, enfim, no geral. E isso são resquícios e percepções da arquitetura africana, especialmente banto, pela relação constante de estar em constante contato com a natureza. Então, esse desenho espiralado, ele representa não só simbolicamente a vida, mas a manifestação de qualquer planta no processo na ordem do seu desenvolvimento. Outra coisa também muito importante são, por exemplo, as línguas, né? Ali eu trouxe na imagem alguns termos que minha mãe coloca, expressava e trazia. Por favor, Moisés. Tem algumas palavras na parte superior e esses são alguns termos que ela usava. Tá, esses aí. Esses são alguns termos que foram, inclusive, parte de um projeto pela Secult, em 2019, logo após, e tem algumas palavras, como fuzuê, como buxambombo, iaca, zanzar, enfim, algumas. Isso aí o iaca. Iaca, na verdade, é uma diminuição de nhaca, né? Zanzar é andar. Então, são termos que em torno são 300 termos coloquiais que a gente usa no cotidiano, a gente não tem dimensão de que é de origem africana banto. E a importância é que, pelo desconhecimento, e muito mais que isso, e respeitando a estrutura morfológica léxica vernacular, né, que é um aspecto científico, são mais de 27 mil termos, né, que são usados, e verbetes, considerando que o Ney Lopes é uma das representações importantes no Brasil, a Ieda de Castro também, e isso de certa forma, poderia ser um instrumento para a Lei 10.639.
Para além disso, isso é uma das pequenas contribuições expressivas que estão latentes no corpo humano, afrodiaspórico, e que a gente é necessário que se tenha uma nobreza mesmo, um respeito, uma visibilidade maior, para que a gente se atente ao que é de contribuição para além do processo escravocrata. Outra coisa também, na nossa arquitetura, e especialmente na metalúrgica, as nossas casas, normalmente, têm grades, e essas grades existem expressões, tem um chamado sankofa, que é um pássaro, que lembra também um coração, né? São como se fosse em forma de 2 S's, e esses símbolos não são decorativos, eles são uma escrita de 2000 anos, vindo pelos povos de Akan do Congo democrático, e que se precisa fazer um levantamento da nossa arquitetura para se rever esses valores, esses símbolos de reconhecimento e de expressão de uma linguística de mais de 2000 anos. Considerando que o que a gente menos estuda, né, na escola, a gente estuda português, mas não se diz da importância da cultura africana na contribuição e na língua brasileira, né? Isso é muito sério, porque nos torna menos a expressiva contribuição menor. E isso seria importante que tivesse. Existe uma lei que defende, a Declaração Universal, eu acho que é de 1996, artigo 16, que estabelece a preservação da língua banto no mundo, porque ela passou por vários problemas no processo colonial, principalmente essa área Congo, Moçambique e Angola. A Angola são considerados, né, essas 3 áreas, principalmente Moçambique, uma parte muito importante na história do berço da humanidade, porque é possível, né, perante alguns estudos científicos, arqueológicos e históricos, que essa área é exatamente onde começa a origem da raça humana. Então, o Rift, o Vale Rift, ali, que perpassa por Moçambique, divide Moçambique, também é uma área que existe documentos científicos, estudos, considerando que lá é possível ser origem da raça humana. Isso nos traz uma expressão muito grande para o Espírito Santo, porque esse DNA é que perpetua a preservação da raça humana. Nós só existimos porque existiu esse princípio, e esse princípio está dentro do DNA dos bantos, que é um dos grupos mais importantes. Considerando que banto é uma junção, esse termo foi por várias vezes negado e dito de uma forma pejorativa, mas ele tem uma sua potência, porque é uma junção de 2 palavras. Ba significa plural, muitos, e Nitu vem de origem de uma outra língua, uma das vertentes da língua, Kibundo, que quer dizer homem, mas homem com H no sentido da humanidade. Né? Não tem essa ideia de gênero, e sim da grandiosidade dos feitos do homem no processo da humanidade. Outra coisa importante também, entre isso, uma das coisas importantes, o que a gente veste hoje não seria nos dado a condição de nos vestir se não tivesse a tecnologia primal no Egito, onde os bantos também passaram com um período muito grande. O Anta Diop Chopra, um dos maiores escritores, dos maiores historiadores e antropólogos do mundo, que traz essa perspectiva no origem da civilização. É importante esse registro, porque é uma defesa do que eu estou falando, que não vem de uma consciência, né, pessoal. Para além disso, nesse sentido que eu me torno uma referência, e trago aqui para que a gente possa poder nos dar possibilidades de que isso vire uma extensão. Inclusive, aquele símbolo que aparece ali, que foi uma homenagem que a mamãe recebeu, esse pássaro, ele é o sankofa. Ele é um dos elementos simbólicos da escrita dos Akans de 2000 anos.
Ele representa exatamente trazer o conhecimento antigo, anterior, de trás, né, o passado para o futuro. E é isso que me permitiu esse momento, e eu fico muito lisonjeado, e eu gostaria de deixar um adendo, considerando, por exemplo, existe uma PL, eu não vou conseguir ler daqui, que ela propicia de que mestres tradicionais, essa lei é do Senado, está registrado ali, depois eu posso passar em detalhes, ela pede que em nível nacional, seja reconhecido mestres de saberes tradicionais. Essa lei já está em vigor, eu acho que não me recordo a data agora, mas ela já tem mais de 2 anos, e eu queria deixar aqui isso registrado, e a possibilidade que se torne, que a Secretaria Estadual de Cultura, através de vossas senhorias, presentes, e vereadores e deputados, que isso se torne real, fidedigno, e que nos possa nos dar uma melhor contribuição, considerando a vasta contribuição dada no Espírito Santo, e quiçá no Brasil e no mundo. Essa representação minha vem exatamente desse, não só pelo reconhecimento do meu bisavô, que tem um material muito denso no arquivo público, e que nós estamos tentando, com muita dificuldade, trazer o material de fora para que isso se torne uma expressão maior aqui no Espírito Santo. E outra coisa importante, eu gostaria muito, se for possível, que nós possamos contribuir para que materiais estejam aqui na biblioteca da Assembleia, falando especificamente da contribuição dos negros bantus aqui do Estado do Espírito Santo. Eles são mais de 600 subgrupos étnicos que não são estudados aqui no Brasil. Inclusive, nós não temos brasilidade. O europeu estuda, né? O Warren Dean, por exemplo, é um dos livros americanos, e o cara tem conhecimento do Espírito Santo que a gente não detém esse conhecimento. Então, é uma lacuna, e a tentativa, pelo menos na minha perspectiva, é de preencher essa lacuna e nos devolver, de fato, uma possível reparação nesse aspecto dessa reconstrução da identidade e da nossa potência e da contribuição dada por toda a extensidade de vida aos nossos antepassados, e para sempre, que assim seja. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Eu abro a palavra para os deputados que quiserem fazer uso. Sérgio, deputado Sérgio. Antes, deputado, eu queria perguntar à senhora como está o projeto, em que trâmite está o projeto da senhora que cria feriado no Espírito Santo no Dia da Consciência Negra? O meu projeto está parado na CCJ, porque tem um debate profundo a respeito de se temos ou não temos muitos feriados no Brasil. Quando o interesse é marcar a data, né? Não marcar a data com a verdade histórica, restabelecer a verdade histórica da questão dos quilombos e da luta de libertação dos povos escravizados, né? Que é o dia de Zumbi. 23 de novembro, não é isso? 20 de novembro. Eu estou perguntando essa data porque um dia desse eu li uma matéria que, inclusive, o presidente Lula está querendo transformar essa data nacional, uma vez que cerca de 400 municípios já existe essa lei, inclusive, essa lei é toda no estado do Rio de Janeiro, e agora vai ser em São Paulo. E aqui, por exemplo, pela Constituição, cada cidade, cada município só pode ter 4 feriados municipais. Nós tentamos implantar em Colatina, mas como nós já tínhamos 4 feriados, porque, inclusive, Corpus Christi não é feriado nacional, é um feriado religioso, mas em Colatina
é feriado. O porquê que eu estou dizendo isso? Porque quando se fala no Dia da Consciência Negra, o Congo tem uma raiz muito profunda na raça negra. E a gente vê o Congo morrendo em Colatina. Por exemplo, nós, em Colatina, tínhamos um Congo muito grande em Colatina Velha, que é o bairro que germinou Colatina, e Paú de Graçaranha. Para você ter uma ideia, a Elke Maravilha ela frequentava muito Colatina. Ela chegava lá, ela pedia para ir no Paú para dançar o Congo, que ela falou, eu só vejo isso aqui. Então, eu acho que a gente, por exemplo, poderia, já que dia 20... o Dia da Consciência Negra, dia 22, que é dia de Santa Cecília, é o Dia da Cultura, né, que é uma data muito comemorada, que a gente poderia fazer uma programação também. E eu vejo a orquestra sinfônica aí fazendo uma miscigenação com o rock, com a música clássica e tal, e que se poderia fazer. E, inclusive, eu acho que a última apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo aqui foi no dia da inauguração desse prédio, que já tem mais de 20 anos. E a gente vê uma orquestra aí. Eu só vejo a orquestra uma vez ou outra no teatro, se apresentando em programação com a Rede Gazeta em Camburi no final. Eu, para levar a orquestra sinfônica 2 vezes dentro da Catedral de Colatina, nós lotamos. Nós precisamos, inclusive, bancar o transporte e a alimentação, porque, na época, o governo não ajudava. Então, eu acho que, se essa lei, que eu acredito que talvez esse ano, que é projeto do presidente Lula, talvez dia 20 agora já seja feriado nacional, não sei se vai ser esse ano ou o ano que vem, ou, quem sabe, a lei da deputada é aprovada antes, né, aqui nessa casa, e que a gente possa comemorar e começar a fazer um encontro estadual de Congo, porque tinha antigamente, e isso está matando. Por exemplo, Paú de Graçaranha é um distrito que fica a 50 quilômetros a sede de Colatina. E o único grupo que ela consegue reunir é Novo Brasil, que tem lá todo início de janeiro. Aqui você vê que, por exemplo, se você for olhar o Tincubi, se for olhar o Março de... tudo, na verdade, né, Nova Almeida, o Março de Reis. Então, eu acho que a gente poderia propor, não sei, criar o dia do encontro, fazer como se faz festival de cinema, festival disso, festival de muqueca. Por que não fazer um festival de Congo, que é uma tradição, sabe? Eu mesmo sou apaixonado. O dia que eu vi a muqueca, eu nem comi muqueca, fiquei o tempo todo dançando com as paneleiras, que aquilo, para mim, elas não divulgaram que era Congo, mas aquilo é Congo. Então, eu deixo essa sugestão, queria parabenizar, né? Gostei muito de falar com o senhor, vi que o senhor domina esse assunto, então eu estou tendo esse prazer de conhecê-lo pessoalmente agora, e gostaria, na minha insignificância, me colocar à disposição para que a gente possa pensar nessa data do Encontro Nacional do Congo. E, se acontecer o feriado da Consciência Negra, né, aqui no Espírito Santo, que seja realizado nessa data, porque tem esse negócio de feriado, né, dia disso, se todo mundo dentro de casa, indo para a praia, né, hoje em dia, feriado religioso, as pessoas não sabem mais. Feriados no dia 7 de setembro, fizeram uma entrevista e tinha gente que não sabia o que nós estávamos comemorando. Então, isso é falta de cultura geral no estado do Espírito Santo. Então, fica aí a minha dica da gente propor essa comissão, ou através de projeto, inclusive eu deixo a deputada, que ela é mais ligada a esse ramo do que eu estou começando agora, a gente criar o encontro estadual de todo ano ser realizado, podendo se juntar, inclusive, junto com a feira dos municípios, que uniria, né? Porque já que vem estande de todos os municípios, transformar essa feira não só numa feira de comida, gente. Comida é legal, comida típica, cada cidade tem a sua especiaria, mas unir o útil ao agradável, alimentar o corpo e alimentar o espírito ao mesmo tempo, porque a cultura está para a nossa alma, para o espírito, como o alimento está para o sustento do nosso corpo. Eu não acredito na evolução humana sem cultura e educação. Muito
Muito obrigado, deputado. Deputado Grandini. Primeiro, é um prazer ouvi-lo, Paulo. A gente já se conhece de longa data, né? Sabe da importância do que você vem trazendo para o Espírito Santo, principalmente. E sua reflexão aqui é super importante. Eu estou cada vez mais me aprofundando no estudo da história e sabemos da relevância e da importância da existência humana, como você disse, aos povos da África Central ali, principalmente, que foi onde se discute que tudo surgiu, né? Tivemos um rompimento por alguns milênios devido à subida dos mares e os povos se reencontraram em 1500, 1400 e pouco, né? O povo africano que deu origem a toda a habitação do mundo, né? Vamos dizer assim, que passaram pelo Alasca, ficaram ali naquela. Depois o mar subiu, paramos de ter essa conexão e depois de vários milênios nos reencontramos no Brasil, no caso, 1500 e pouco. E essa reflexão é importante porque só através dessa história, da história, nós vamos compreender. Há pouco tempo que se discute igualdade. Imagina, nós estamos falando aqui de milênios, né? E a igualdade foi discutida agora. Né? Agora está sendo discutida igualdade. E em diversas perspectivas, porque a igualdade inicialmente nem era da perspectiva humana, né? Dividia-se em raças. Então, assim, eu quero te parabenizar, porque a gente conhecer a nossa história é fundamental para a gente respeitar um ao outro, a gente também não cometer os mesmos erros, que infelizmente a gente vê os mesmos erros serem repetidos diversas vezes, e isso acontece muitas das vezes por falta de reconhecimento, de conhecer a nossa própria história. Então, parabéns. Eu acho que tem propostas, além de você trazer uma reflexão histórica importante, você também traz propostas claras de reconhecimento, de formas que a gente pode marcar posição, que as pessoas possam, de fato, conhecer marcos importantes. Né? E eu, de A a F aqui, eu acho que praticamente todas a gente pode contribuir de alguma forma. Nem todas depende apenas de... Mas eu acho que a Assembleia, como protagonista, a Comissão de Cultura como protagonista desse tempo no Espírito Santo, né? Porque nós somos eleitos para isso, para que nesse tempo a gente possa indicar os caminhos. Eu creio que a gente pode contribuir em todos esses pontos. Então, parabéns, Paulo, mais uma vez. Obrigado. É sempre uma honra poder te ouvir e aprender. Né? Enquanto você estava aí, eu pesquisei um pouquinho na inteligência artificial, que agora eu estou recorrendo sempre à inteligência artificial. E é bom, porque a gente vai o tempo todo aprendendo, né? E eu vi aqui que Bantu é a expressão linguística, né? Que uniu vários povos. Então, assim, li um pouquinho aqui para aprender. E pode ter certeza que vou me aprofundar mais, através dos seus estudos, vou aprofundar mais nessa questão. Mas parabéns aí pela relevância que você tem trazido à nossa construção histórica no Estado do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, deputado Gandini. Bom, eu sou vizinha do Paulo, né? Então a gente se encontra sempre. O centro de Vitória tem essas coisas boas, né? De fazer a gente ficar perto da história, da cultura. E já há bastante tempo o Paulo tem cobrado esse debate aqui. Nós demoramos até, eu peço desculpa, para conseguir pautar. E, de fato, nós todos temos um pezinho na África. Não adianta as pessoas querer dizer que não temos nada. Todos nós temos um pezinho de lá, todos nós viemos de lá. Depois, a história humana é muito rica, é muito diversa.
muitas coisas aconteceram, muitas diásporas, né? Surgimento também de várias eras com as suas características. E quando entramos na era dos impérios, aí a cultura africana ficou bastante prejudicada por interesses outros, né, que não os da cultura e da solidariedade humana, né? Os valores passaram a ser outros. Essa casa estabeleceu, há uns anos atrás, a Comenda Zacimba Gaba, que foi uma princesa africana aqui em São Mateus, né? Então, assim, não só a Dona Laura, que eu lembro muito dela, lembro bastante de Dona Laura, sua mãe, e você já foram aqui homenageados, reconhecendo o trabalho tanto de Dona Laura quanto o seu, já foram aqui agraciados com a Comenda Zacimba Gaba. Eu penso que, assim como os meus colegas já falaram, que de A a F, agora tem o G, porque veio a proposta do deputado Sérgio da criação de um festival estadual de Congo, aproveitando ou não, dependendo de como as coisas correrem, mas o importante é a ideia do Festival de Congo, né, o Festival Estadual do Congo. Então, eu vou só para conhecimento de quem está acompanhando, eu vou falar rapidamente cada uma delas, e o encaminhamento que eu já proponho antecipadamente é que a comissão se debruce sobre cada ponto desse, para ver como, conjuntamente, como comissão, nós podemos encaminhar cada ponto desse e ver se a gente consegue superar barreiras que têm se apresentado em algumas questões que eu vou pontuar, né? Então, nós teríamos que começar um processo aqui, através, talvez, de um PL, do reconhecimento e tombamento do Porto de São Mateus, que foi a última área portuária que não cumpriu a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. E ela foi 6 anos a mais, então, até 1856. Então, eu acho que nós deveríamos, já peço, se houver concordância dos meus colegas, que cada ponto desse já seja estudado, encaminhado e apresentado para nós pela nossa assessoria. A letra B é o projeto de lei 1176 de 2011, que institui o Programa de Proteção e Promoção dos Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres das Culturas Populares, em total sintonia com a década internacional dos afrodescendentes, que termina em 2024. Isso é uma coisa extremamente difícil, porque nós temos uma lei anterior que a gente não consegue fazer cumprir a lei, apesar de muitos esforços. Mas eu acho que esses esforços a gente nunca deve deixar de fazer. Todos os dias nós devemos lembrar que a história da África se mistura com a história do Brasil e o Brasil foi construído, em grande medida, pelos africanos escravizados em seus países e trazidos para cá para construir a riqueza do nosso país. Quando eu falo a riqueza, eu não me refiro exclusivamente às grandes plantações, à riqueza cultural, linguística, dança, religiões, gastronomia, né, vestuário, tudo que foi legado, que é muito rico. É muito rico. Então, nós também procurarmos, junto com a lei 10.639. Isso aí, 10.639, que determina que as escolas coloquem na sua grade curricular a história do povo africano que ajudou a construir o Brasil. Uma conquista
dos democratas e dos movimentos negros no Brasil, que nunca se tornou uma prática. Né? A letra C é reconhecer a estrutura arquitetônica do Espírito Santo, e aí eu acho que nós precisaremos fazer uma articulação com o IPHAN, né, para esse reconhecimento como patrimônio da humanidade, esse reconhecimento da presença banto na estrutura arquitetônica do Espírito Santo. O conjunto de manifestações populares do Espírito Santo ser referência mundial, por ser endêmico. Aí também, junto com o IPHAN Espírito Santo e a Unesco, a gente tomar as providências necessárias. Inserir no calendário estadual o Dia da Cultura Banto. 15 de maio é a proposta, em homenagem à dona Laura Felizardo, conhecida como a nossa matriarca, que faleceu recentemente. Perdemos dona Laura, né, Paulo? Sim. Então, portanto, em memória. Constar na biblioteca do Estado da ALIS documentos sobre a relevância histórica dos africanos na formação e construção da identidade cultural e seus diversos aspectos no Espírito Santo. Eu quero aqui fazer uma observação, sem demérito nenhum, à diversidade cultural trazida por outras etnias que são muito fortes no Estado. Muitos países nem são etnias, são outros países que trouxeram e incrustaram, né? Mas a africana ficou relegada a um segundo plano em detrimento de outras que vieram posteriormente, muito em função da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, né, procurar o Brasil e chegar ao Estado do Espírito Santo. E, por fim, a inclusão aí da realização do Festival Estadual do Congo. Eu pergunto aos meus colegas se a gente pode encaminhar dessa maneira. Bom, então, tendo a concordância de todos, nós vamos agradecer a participação do Paulo e as suas contribuições nessa nossa reunião de hoje. Eu pergunto se algum deputado ainda tem alguma observação a fazer dentro da pauta ou algo. Paulo, você quer fazer suas despedidas, Sim, eu agradeço, primeiramente, e que os ancestrais nos ouçam. Uma coisa relevante que você comentou, foi comentada aí sobre a questão do trajetos, né, pelos continentes. A grande questão dos bantus é que eles são... Vou corrigir. A gente não tem material, né, que eu já falei, só reforçando. A quantidade desse grupo étnico é tão enorme, é tão grandiosa, que aqui a gente não tem noção de etnicamente. E é interessante que eles não se identificam, eles se identificam pela língua, né? É o que é falado, né? A capa do Ney Lopes, do dicionário do Ney Lopes, é muito interessante, porque tem uma escultura do século XIX que tem uma língua que é do tamanho do corpo. Então, isso me incomodava muito para me entender o que era isso, né? De que forma que a língua tomava conta desse corpo, né? Esses corpos que são descritos. Aí hoje eu entendo porque eu danço, e que a dança é uma ciência dos gestos, e não é simplesmente um entretenimento. E aí ter essa consciência é caríssima num país que a gente pensa que esse corpo era delegado uma mão de obra barata, e muito mais que isso, né? Esse corpo tem uma filosofia. E aí eu me sinto muito honrado nesse momento, e isso é parte de um reflexo, né, de um desdobramento dado pela minha mãe, aos meus ancestrais, e que essa representação seja uma repercussão legal, legislativa e de direito e de inserção para que a lei, por exemplo, 10.069, seja aplicada e seja uma contribuição de fato para a humanização, considerando a crise civilizatória
E essa dizimação que a gente desencontra uma tentativa de ressignificar o que nós somos e o que podemos ser muito mais e melhor, e o futuro melhor para uma geração melhor. É isso, obrigado. Obrigado, Paulo. Os competentíssimos nossos assessores me trouxeram aqui uma informação de que o Porto de São Mateus ele já foi tombado em 76 pelo Conselho Estadual de Cultura. O que nós vamos precisar saber é quem está responsável hoje e os recursos que são ou não disponibilizados para a manutenção, né, daquele acervo, né, que é histórico, porque era um porto onde se comercializava vidas, né? Então muda de figura. Já temos o tombamento, agora é fazer o tombamento funcionar e ver como está, em que condições está, quem está responsável e o quanto de recursos é destinado anualmente para a manutenção desse tombamento. Então, bom, nada mais havendo a tratar na audiência de hoje, eu agradeço a presença de todas, todos e todes e declaro... Sim, claro. Agora, o próximo dia 23, já é outro segmento, nós propomos aqui na Assembleia, vai ter uma sessão solene dos 120 anos dos adventistas no Espírito Santo e 60 anos do Educandário Edessa, que quem dera se cada estado tivesse isso, que está lá em Colatina, para você ter ideia, lá o piano de cauda é inteiro, igual daqueles da época de Beethoven, é outro mundo aquilo. Mas lá existe uma coisa que só existe duas no Brasil, é a orquestra de sinos. E essa orquestra de sino só existe aqui, lá no Edessa de Colatina. A gente fala de Colatina, mas ele fica até um pouco isolado, porque é uma cultura totalmente americana, né, os adventistas. E essa orquestra, para quem não conhece, eu acho que não sei se ela já teve a oportunidade, é uma coisa assim, impressionante, sabe? São música só feita através com sinos e com os próprios alunos. Só existe uma no Paraná, se eu não me engano, em Londrina, e existe essa agora em Colatina. Já foi à Câmara umas 2 vezes, e eu acho que vai ser pela primeira vez que vai estar no plenário de Seu Cardoso. Eu gostaria de convidá-los, porque, além do coral que eles vão trazer essa orquestra. Então, acho que vai ser um momento assim, de reconhecimento aos esforços dos adventistas, porque eles fazem um trabalho social. Eu não sou adventista, sou católico, mas tenho muito respeito com qualquer tipo de religião, principalmente essa adventista. Então, eu gostaria, principalmente a senhora, se pudesse estar presente, que eu acho que vai ser uma sessão muito bonita. Dia 23, às 6h30, se eu não me engano, cai numa segunda-feira. Muito obrigado. Faremos o possível. Eu nunca vi uma orquestra de sino, gostaria de ver. Bom, eu declaro encerrados os trabalhos dessa comissão, convido os pares para a próxima, que será ordinária, que ocorrerá no dia 17 de outubro, às 9 horas, no plenário Judite Leão Castelo Ribeiro. Bom dia, boa semana para nós. Nós encerramos aqui a transmissão da reunião da Comissão de Cultura e Comunicação Social. Mais informações você confere sempre no nosso portal de notícias. Obrigada pela companhia. Continue com a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.